No cafezinho de prosa de hoje, Amadeu Guilherme Machado, advogado. Já foi tanta coisa na vida, mas o que ele gosta mesmo de dizer é o seguinte: eu sou advogado. Amadeu, ou para nós, os revoltados com a terceira idade, o Amadeusauro, é sócio aqui do Tempo Real. Consultor, aliás, regiamente remunerado em rúpias antigas, medievais. Eu sei que nós estamos com um pequeno atraso com você aí, de uns 6 meses, mas é coisa pequena. A gente vai assinar mais uma vez a caderneta dizendo: devo, não nego, se algum dia puder, pago. Essa cadernetinha tá ficando pesada. Tá, né? Tá meio danado. Bom, essa é a primeira participação do Amadeu aqui em 2016. Teve aqui, a última participação foi no dia 16 de outubro de 2015, aniversário do meu pai. Exatamente naquela data. E a gente falava a respeito de algumas coisas. Eu anotei aqui algo que você falou naquela época. Aliás, quem quiser ver essa entrevista, dá um pulo lá no Google e digita Amadeu Machado. Vai aparecer uma foto dele e minha aqui nesse lindo cenário. E está lá toda a entrevista no site Gente de Opinião. Então aproveita, dá um pulinho lá, porque o momento vale a pena você comparar aquele momento lá de outubro e esse aqui agora. Em outubro passado, quando o tema impeachment estava aqui em voga, estava todo mundo aqui assim, o Amadeu falou a respeito desse. Hoje nós vamos falar a respeito desse momento político nacional, vamos falar a respeito da nossa Constituição, suas intercorrências, essa coisa de pesos e contrapesos, que a Jéssica está estudando lá no curso de Direito, que é algo muito importante. Enfim, e porque me parece que os pesos e contrapesos estão ficando mais pesados para um lado e quase nada para o outro, né? Boa noite, Amadeu. Bom tê-lo aqui comigo. É bom também. Obrigadão. Satisfação. Tava com saudade de estar aqui contigo, né? Daquela vez não teve café, hoje tem. Roda a vinheta aí, eu tô com um cafezinho de prosa com Amadeu Machado. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo. Freios e contrapesos. O Amadeu já estava começando a dar aula aqui para mim. Essa expressão pesos e contrapesos, ou freios e contrapesos, é uma expressão inglesa, né? Isso. Checks and balances. Isso. E aí significa o seguinte, que quando um vai, o outro segura aqui assim. Exatamente. Modera, né, a coisa. A ponderabilidade do sistema. Interessante. Eu falei de moderar e você falou de ponderar. Antigamente nós tínhamos aqui 4 poderes, né? O poder, na época da monarquia, né? Tinha o poder moderador, né? É. Eu acho que a gente tá precisando dele, não tá? Quem seria? Não, essa parte aí é difícil, a gente manda importar. Pois a gente pode tudo, a gente tá importando tudo. Então, um chinês. Quem sabe? Com certeza alguma coisa. Amadeu, você disse no ano passado aqui comigo o seguinte, para iniciar: é uma situação extremamente desconfortável para a sociedade brasileira. Eu fiz uma pergunta para você perguntando o seguinte: tá ruim, tá bom, dá para arrumar ou já derramou tudo? Aí você me respondeu dessa forma aqui: é uma situação extremamente desconfortável para a sociedade brasileira. Nós nunca vimos um estágio assim de tamanha insegurança. A instabilidade que permeia o setor institucional, político, a própria estratégia de desenvolvimento está completamente enxovalhada. E encerrou, depois da nossa conversa toda aqui, eu me lembro que lá pelo final você falou alguma coisa tipo: há um clima de absoluta desconfiança. E eu me lembro da palavrinha que você usou: é inconfiável o parlamento. A partir daí, eu vou voltar aqui para esse ponto em que nós estamos hoje e para essa conversa aqui. E eu vou lhe perguntar: o parlamento continua mesmo inconfiável ou já mudou de outubro para cá? Mudou. Para pior. Para pior. Se ele era inconfiável, hoje ele é perigoso. Porque as revelações que nós estamos tendo aí, nesses episódios bem nefastos, né? Da política brasileira, o parlamento tem se destacado, né? Com situações extremamente constrangedoras. Esse problema envolvendo o presidente da Câmara, problema sério. O problema envolvendo o presidente do Senado também não é pouca coisa.
parlamentares em geral, aquela comissão de ética que está lá agora para processar o presidente da Câmara. Que, aliás, foi adiado novamente hoje. Brincadeira. Estão brincando com o país, brincando com a moralidade pública. Mas é um negocinho tão ostensivo, tão grotesco, que eu sinceramente, eu me sinto muito desiludido, muito desencantado hoje com o cenário que nós estamos vivendo, apesar do Sérgio Moro. Apesar dele. Nós vamos viver um momento... Ele está sendo um condutor. Uma voz sozinha no deserto, né? E ele está lutando, ele está fazendo coisas inimagináveis. Mas mesmo assim, me parece que os vícios que estão aí dentro do sistema são extremamente difíceis de serem extirpados. Eu fico imaginando, Amadeu, essa conversa nossa aqui não vai ser conversa para um programa só não, tem que vir mais 2 vezes. Porque é o seguinte, eu fico imaginando, hoje nós vamos ter uma figura chamada Delcídio do Amaral dentro do Congresso Nacional. E já vou dizer uma coisa, não importa qual é o partido, é somente aquilo. Ele é um senador que foi preso e que volta com uma prisão. Ele diz que não é prisão, mas é prisão sim. Ele está com restrição de liberdade. Restrição de liberdade você pode chamar de eufemismo, é prisão. Se eu não me engano, né? Se não mexeram na geografia, ele está segregado. Está segregado. Está segregado. Bom, mas dentro dessa ritualística que nós temos aí, que está bem deteriorada, com tudo isso, se ele quiser, ele amanhã chega lá, assume o gabinete dele, vai para o plenário, aquele plenário bonito. Faz discurso. Vai subir lá na tribuna e vai fazer um discurso. Prega a moralidade na cabeça da gente. Como senador da República. Eu não sei. E aquela gravação horrorosa, o cidadão dizendo que temos que ir para cima do Supremo. Eu já conversei com o fulano, dando a entender que tinha algum cambalacho, né? Já conversei com o Teori, já conversei com o Toffoli, já conversei com não sei quem. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu não deveria fazer, mas que eu preciso. Você acredita naquilo? Não. Não. Aquilo é balela. Conversa de boquiroto. Conversa de botequim. Uhum. Depois da décima pinga. Não posso acreditar naquilo ali também. Bom, você falou que é inconfiável o parlamento. Eu vou lhe perguntar mais uma coisa aqui, até porque nós vamos entrar no tema do impeachment, que está de novo aí, voltou hoje. E no executivo, ainda dá para se confiar? E mais, considerando-se tudo que está ocorrendo, a gente pode dizer que há uma normalidade política, pelo menos aceitável, os 3 poderes estão exercendo seus... Olha, não sei se me fiz entender, né? Tá difícil, né? Difícil. Com essa crise que o país está passando, o desmando está campeando. Olha, eu te dou um exemplo, assim, que para mim é emblemático da esculhambação que o país está vivendo. Estou vivendo uma epidemia a mosquita, né? A zika. Eu tive. A dengue, a chikungunya, está aí, matando, lesionando, microcefalia, é um dano irreversível. Pois bem, o ministro da Saúde é o homem que coordena o programa nacional para essa epidemia que está aí. Ele é exonerado do cargo para voltar ao parlamento, que ele é deputado federal, exonera o ministro da Saúde em plena epidemia, para ele ir lá na Câmara votar no líder do partido dele, o PMDB, a ala do PMDB, para eleger o presidente do PMDB na Câmara, o líder do PMDB na Câmara, que é aderente aos interesses do Poder Executivo. Interferência do Poder Executivo. Total. Interferindo no parlamento. E num momento desses, é um descalabro, isso é um escárnio com a sociedade. E dentro de um sistema político que pouca gente fica ligado, comenta, observa. Esse fato, para mim, revela que os poderes não estão
atuando como deveriam. Não deveriam. Os tais freios e contrapesos? Os freios e contrapesos. Você veja só que a administração pública, ela é regida por basicamente 5 princípios. Interessante que esses 5 princípios, eles juntos, a inicial de cada um, dão uma palavra interessante, chama LIMP. É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios que regem a administração pública. Se a gente pegar numa mão que só tenha 4 dedos, a outra deve ser suja, né? Eu não sei se eu, não se sei. Eu vou tirar. Eu tô péssimo hoje, pelo amor de Deus. Hoje eu tô meio... Desculpe. Não é muito da minha verve, não, mas é porque hoje eu tô irritado com isso. Aquela decisão de se adiar novamente a comissão de ética, adiar novamente aquela história do Cunha, isso me deixou num ponto assim de irritação, porque eu fiquei lá assistindo para ver o que ia acontecer, não aconteceu absolutamente nada. Amadeu, a gente falou aqui do executivo, quer dizer, há alguma coisa de muito ruim aí no meio. Muito. E é o seguinte, o impeachment da presidente do seu vice, que aliás está sendo discutido lá no TSE, e o Gilmar, é até estranho, porque o Gilmar tá dando uma informação do fígado, né? Se eu vou julgar, eu vou botar para quebrar, eu não sei se vai acontecer tudo isso, mas enfim, ele falou a respeito desse assunto. E hoje, com a operação Acarajé com pimenta, pimenta por minha conta, que prenderam lá o marqueteiro do PT e do governo, enfim, eu lhe pergunto, vai passar o impeachment ou vai passar, como disse Chico Buarque, vai passar pela avenida esse samba popular? Né? Pois é. Olha, essa questão do impeachment, ela é muito complexa, sabe? As opiniões são variadas, né? A ocorrência do crime de responsabilidade, ele ser concreto, suficientemente concreto e palpável para que o parlamento tome o mandato do presidente da República, que foi, em tese, eleito pela maioria. Fica complicado. Mesmo que a gente fique perambulando aí pelo estelionato eleitoral que foi praticado, né? Mas, de qualquer maneira, nós teríamos que ter a figura do recall. Prometeu na campanha que o Brasil ia ser lindo, maravilhoso, que ia continuar crescendo, que se o outro partido ganhasse, aí o Brasil ia afundar. Interessante. O professor Anderson esteve aqui semana passada comigo, professor de advogado, trabalhou com Márcio Tomás Bastos, e ele disse o seguinte: o Brasil foi preparado para ser consumista. Então a gente tem PROCON, a gente tem direito do consumidor, tem isso aqui, não tem direito eleitoral. E eu vou lhe perguntar, essa questão do direito eleitoral, a cada ano a gente tem uma série de regras. E essas últimas regras que vão ficar valendo, aí já não se fala muito na questão da anualidade, que estaria dentro de um princípio de eleitoral. Esse ano nós temos aí uma série de regras que ninguém nem sabe direito como é que elas vão ser, e nós teremos 45 minutos de propaganda eleitoral gratuita, e eu estou vendo que ninguém mais está querendo ser político. O que está acontecendo e como é que a gente pode mudar isso, Amadeu? Se é que pode. Olha, poder pode, mas nós precisávamos ter um parlamento atuante. Se a gente não tem, como é que a gente faz? Quem está navegando na omissão do parlamento é o judiciário. Aí é que nós começamos a ter esses problemas aí que estão havendo, que o judiciário está legislando. Isso não pode. As instituições devem funcionar, mas com autonomia e com harmonia. E não está havendo. Mas aí você vai olhar o problema. Você tem um executivo acéfalo, você tem um parlamento descompromissado e comprometido. Um parlamento de microcéfalo, né? Você aparece um judiciário que entra nesse vácuo e tenta suprir. Agora, a gente confiar no judiciário completamente como intérprete da Constituição ou como fiador dela? Há uma expressão que eu acho ela extremamente feliz. O Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição.
mas não é o dono da Constituição. Essas duas situações que nós tivemos semana passada, que o Supremo votou, modulando, que é uma expressão interessante, que vamos modular, dando assim, mitigando uma cláusula pétrea da Constituição que dispõe sobre a questão do direito cumprir a prisão antes do trânsito em julgado. Ora, a Constituição, no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, ela fala que o cidadão só será preso e vai cumprir a pena depois do trânsito em julgado. Se isso está certo, se está errado, a quantidade, a manancial inesgotável de recursos que nós temos dentro dos nossos direitos, isso gera, há uma reclamação, digamos assim, as ruas reclamam da impunidade, principalmente de quem tem poder econômico, contrata bons advogados e exaure o leque de recursos. Começa a prescrever tudo. O problema são os recursos, né? Exato. Agora, então, vamos fazer o seguinte. Como é cláusula pétrea, o constituinte originário, apenas ele poderia mexer nisso aí e dizer que não é necessário o trânsito em julgado. Ele pode ser considerado como culpado e começar a cumprir pena, ainda podendo recorrer em outras instâncias, desde que seja julgado e condenado, mantida a condenação de primeira instância por um tribunal, segunda instância. Está resolvido. Que é o que o Supremo disse agora. Mas não é o que está na Constituição. A Constituição fala que ele vai cumprir pena depois do trânsito em julgado. Amadeu, eu saquei uma frase de um constitucionalista americano, Anthony Scalia, que todo mundo conhece porque ele era um radical. É tão radical que ele diz o seguinte, ele falou a respeito desse constituinte originário. Eu não tenho que pensar o que é que passava na cabeça dele, eu não tenho que adivinhar o que passava na cabeça dele, eu tenho que saber o que é que o constituinte originário escreveu. A Constituição americana é espartana, não tem, é pouquinho, são poucas coisas. E pronto, e acabou. Não tem nem emenda, né? Nós já temos aqui não sei quantas emendas, mas eles têm menos artigos do que o que nós temos de emenda, só de emenda, dúvida, é muito menos. Sem dúvida, a Constituição é enxutíssima. Isso. E ele diz mais uma coisa, esse Scalia: a única Constituição boa é a Constituição morta. O problema de uma Constituição viva é que alguém tem que decidir como deve crescer. Aí eu vou para esse ponto aí, onde nós estamos com o Poder Judiciário. Essa questão de estar interpretando. E aí, conforme a formação do quórum, num determinado dia, de acordo com a inspiração dos ministros que estão lá, decide uma coisa, no outro dia decide outra, porque havia uma regra que dizia que só cumpre pena depois do trânsito em julgado. Mas essa regra, o Supremo confirmou em cima do que a Constituição já diz. Não precisava nem confirmar. Simplesmente cumpra-se o que está na Constituição. Mas o Supremo disse isso. Lá atrás, uma decisão chancelada pelo Marco Aurélio. Agora vem essa história, dizer, não, é que o trânsito em julgado vai sendo mitigado à medida que as condenações vão sendo mantidas. Quer dizer, a hora que o cara é condenado em primeira instância, já deu uma mitigada no trânsito em julgado. Quando um tribunal, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal confirma a decisão de primeira instância, já há condições. Não precisa esperar o trânsito em julgado, pode prender. Amadeu, mas não é o que a Constituição diz. Com a sua larga experiência e até com sua idade... Nem tanto, né? Não, estamos falando idade profissional, 22 anos de civil. Não tem jeito, a gente não pode fugir dessas coisas. Cabelo branco é desse jeito. Mas a idade, o conhecimento, a maturidade, com tudo isso aí assim, dá pra gente dizer que nós temos um poder judiciário, ou a formação desse poder judiciário, STJ e STF, mais Conselho Nacional de Justiça, dentro daquilo que a gente tem de melhor em termos de advogados no Brasil, de magistrados no Brasil?
Olha, eu diria o seguinte, nas cortes que tem magistrados de carreira, normalmente as coisas vão bem. Agora, o que está acontecendo hoje... Cortes, magistrado de carreira, nós estamos falando, por exemplo, do nosso TJ aqui, dos tribunais de justiça estaduais, o STJ, a previsão do chamado quinto constitucional, que é a cada 5 desembargadores de carreira tem uma vaga para o Ministério Público, depois uma vaga para a OAB. Então, aí para mesclar, né? A intenção é mesclar, mas a predominância é de magistrados de carreira. Assim é nos tribunais regionais federais, assim é no STJ. Agora, o Supremo virou um guardião político da Constituição. É indicação do presidente da República. Estava me lembrando de um voto aqui. Eu sou rábula, não estudei direito. Eu estudei direito 6 meses, não aguentei porque é muita coisa, eu desisti, eu sou meio preguiçoso. Mas é o seguinte, um julgamento, e foi um julgamento extremamente político, o que é que se faz com relação ao processo de impeachment? Faz dessa ou dessa forma? Eu vi um voto do ministro Barroso que terminou influenciando toda a corte, em que ele omitiu um trecho da lei que diria exatamente o contrário daquilo que foi decidido pelo STF. Eu não vou aqui, quem sou eu para ter conhecimento para julgar aquela coisa? Mas aquilo ficou muito feio para um cidadão como eu, que sou leigo, mas que tenho algum conhecimento. Ficou muito feio aquilo. O ministro Barroso é um grande constitucionalista, tem obras primorosas, dentro da mais jovem guarda aí de produção intelectual, jurídica, ele vinha se destacando. Me lembro que você me falou isso aqui da outra vez, a respeito da qualidade dele, em outubro. Um cara assim, sabe, que a gente fica encantado de ouvi-lo, a cultura, a bagagem dele é muito, muito, muito forte. E ele é um cara que tem assim uma aura, sabe? Ele tem um domínio, né? Pode ver quando ele se manifesta, praticamente há silêncio, né? Isso. Mas e ele tem um poder de persuasão muito grande. Nesse caso aí, ele omitiu, me parece que deliberadamente, aquele trecho final e outras comissões. Estranho aquilo. No regimento interno. Eu vi que ele leu e travou. E o doutor Teori Zavascki, ele resolveu silenciar. Ele abriu o debate e silenciou. Agora, por que isso? Por mudar o rito? Porque o rito do impeachment, como o Eduardo Cunha tinha aprovado, seria prejudicial aos interesses da presidência da República. Eles estão a serviço da presidência da República ou eles estão a serviço da Constituição? Sabe? Sabe, então, o momento do Brasil é simplesmente lastimável. Não é bom. Não. Você falou economicamente, politicamente, juridicamente, sabe? A instabilidade total, né? Tá um saco de gato. Eu vou lhe fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso aqui que a gente está conversando. Você me falou que dá para... As coisas estão mais ou menos, estão se encaminhando. A gente tem um Ministério Público que é extremamente atuante. Eu acho que é o parapoder. Eles não gostam que eu chame de parapoder, não, mas é realmente o parapoder. Da mesma forma que os tribunais de contas são parapoderes. Você foi conselheiro do Tribunal de Contas. Eu sei que naquela época você não gostava, não, mas hoje já aceita. Mas é o seguinte, esses parapoderes, hoje, eles tomaram uma força muito grande, tem uma vasicularidade política muito grande e eles conseguem ir onde ninguém vai. E dá para se confiar em quase tudo que eles estão fazendo. Mas essa história de omissão deliberada do nosso parlamento, Congresso, com relação à feitura de leis, o excesso de medidas provisórias, ou seja, o Executivo trabalhando em cima de legislação. E eu não sei se eu posso falar... E ainda tem esse lance, né, de medida provisória remunerada, né? Isso aí é uma outra história, mas isso aí é para o Augusto José, que trata da parte policial. Isso aqui é parte política. E aí tem aquela história do seguinte:
STF principalmente, a Corte Maior avançando numa coisa que é direito constitucional. Eu posso até bater palmas. Eu acho que deveria ser daquela forma, mas isso é um pensamento meu. Mas se eu fugir da Constituição, eu não estou sendo leal a mim mesmo, não estou sendo leal a ninguém. Porque eu prego que tudo tem que ser Constituição. O artigo 5º da Constituição, para mim, é a Bíblia do cidadão. A Bíblia do católico ou do evangélico é a Bíblia mesmo. Perfeito. E a Constituição é a Bíblia do cidadão. Se a gente foge daquilo, aí não há... É pecado. É a carta política, é a norma de regência da brasilidade. É ela que deve dar segurança, ela que deve dar estabilidade, ela deve dar confiança da nação e dos brasileiros no conjunto, né, que formam a pátria. Isso aí tá periclitando. Tá balançando, porque de acordo Isso com... é ruim até para advogado, né? Hã? É ruim até para advogado, né? Olha, tem muito advogado criminalista aí que tá brabo, tá brabo. Tem esse negócio que começou agora, as nossas masmorras, né? Que não são aquele projeto interessante, bonito que a gente tem, né? Que o preso deve ser levado para um local, ele deve perder a liberdade como punição e levado para um ambiente onde ele seja ressocializado e seja devolvido à sociedade em condições de conviver harmonicamente. Isso é a proposta do sistema penitenciário. Aí a gente sabe que isso é uma baita de uma... Utopia. Não. Vamos chamar de utopia para não chamar de outra coisa. Mas então nós estamos com um déficit de 600 mil vagas no sistema penitenciário brasileiro. Agora com esse negócio aí, que começou a sair mandado de prisão para tudo quanto é lado, vão botar onde esse povo? Eu vou para o intervalo. Vamos. Mas vou deixar uma perguntinha aqui, bem rapidinha para você. Há algum movimento, fala-se em algum movimento subreptício, aquele ali, tipo anaconda embaixo da água, para se mexer na Constituição? Em havendo, e eu não sei se há, em havendo, isso deveria ser feito através de uma comissão de notáveis ou através desse Congresso que é de uma qualidade extremamente ruim, não diria ruim não, é muito ruim. Já a gente volta. Tá ok. Intervalo com imagens do Celso de Rondônia. Amadeu Machado está hoje aqui comigo e a gente está tendo a oportunidade de conversar e entender um pouquinho desse Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Vamos lá. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. Amadeu, conversar com você é uma coisa tão agradável e tão interessante que eu me perdi no tempo. A gente só tem 3 minutos para encerrar o programa e você tem 3 minutos para me dar aquelas 2 respostas. A primeira, vai. Mano. Qual é? Não, você escolhe ali assim. Eu falei o seguinte: como é que a gente faz com essa questão da Constituição? Será que existe um movimento lá para mudar? Depois, se vai mudar, ou se é que vai mudar, não sei se isso existe ou não, pode ser coisa que esteja saindo da minha cabeça. Eu sei que advogado não gosta de mexer em Constituição, não, pelo amor de Deus. Regra de jogo é para ser cumprida. Mas, se vai ser mudada, quem mudaria? Quem teria competência para isso, né? Veja só, nós tivemos aquela convocação da Constituinte pelo presidente Sarney, em 1987, e saiu isso que está aí, mas hoje já chegamos a perto de 100 emendas à Constituição. É perto disso. Já houve algum movimento de convocar uma constituinte específica ou especial apenas para fazer um texto constitucional e ela se desfaz. Por quê? Porque o Congresso, do jeito que ele está montado, até pela incompetência, pelo desconhecimento, pela de baixo clero, ninguém sabe nada, votam sem saber o que estão votando, não tem aptidão. Qualidade ruim, né? Péssima. Não há aptidão para mexer num texto
tão importante, tão decisivo, tão assim, ele é a matriz da nação. É por ali que a coisa deve ser conduzida. Entrega na mão de incompetentes, de inapetentes, parlamentares que passam 4 anos em Brasília correndo atrás de emenda, só é o que eles vão fazer, é correr atrás de emenda. Eu acho que é difícil. Mexer no texto atualmente não me parece que seja uma boa solução. Não há clima para isso. É aquele negócio, vamos trabalhar a emergência com o caos. Ou o caos em cima da emergência. Então não vai dar certo. Deixa como está. Deixa como está. Não tem condições de fazer isso agora. Agora, impeachment, não sei se vai dar. TSE mexendo na prestação de contas e representações que estão havendo lá para saber se pode cassar o mandato do presidente da República. É outra coisa assim extremamente preocupante. A nação está... Violência isso, né? Há um desequilíbrio, sabe? Há um descompasso muito forte. A crise econômica que está aí, inflação violenta, desemprego, perda de referências, a indústria morrendo, enfim. Quem está segurando, apesar do MST, é o agronegócio. Essa é a nossa... Vi agora aqui no programa do PT o Lula falando, dando vivas ao agronegócio. E o agronegócio é privado, não tem mão de governo. Eventualmente financiamento, mas que é pago. Então, isso aí me parece que essas seriam as referências para fazer o país crescer. Antes de encerrar, eu queria comentar rapidamente, eu hoje, num determinado local que eu estava, encontrei com o comandante... Pode falar qual era o local. Se quiser, fique à vontade. Encontrei com o comandante, eu estava numa audiência com o prefeito Mauro Nazif e o comandante da brigada, Costa Neves, né? Isso. General Costa, para brindar Costa Neves ao prefeito com um sócio daqui do programa. Um exemplar que eles produziram sobre a história de Rondônia. Mas um espetáculo maravilhoso. E eu falei para o general, puxa vida, meu sonho de consumo era ganhar um desses. Eu estou aqui em Rondônia há 42 anos, eu faço parte dessa história. Será que eu não tenho direito de dizer assim? O ajudante de ordem estava do lado dele e disse assim, me dê a reserva técnica, eu me ganhei na hora. Isso aqui vai ser uma delícia para mim e eu quero agradecer ao general, pessoa extremamente simpática, extremamente querido, já esteve aqui comigo, e fizeram um trabalho maravilhoso. Eles vão entregar um volume desses aqui para as bibliotecas escolares, enfim, eu acho que isso aqui vale a pena. É um momento assim de reflexão positiva. Esse daí vai ficar em casa para quem? Para mim. Para neto, para claro, neto, lógico, filho. É verdade. Eu peguei um desse aí, assim, lá pro meu neto. João Pedro, você fica com esse aí que você merece. Mas eu queria fazer essa reflexão positiva para encerrar aqui. Beleza, a gente falou muito. Muito amargo, né? Mas é o seguinte, eu continuo confiando em que a gente vai encontrar caminhos. Eu já vi alguma coisa pior no Brasil. Em 64, a coisa estava bem confusa. E a gente passou por aquilo ali. Em 45, estava muito mais confusa, a gente passou por isso. Em 32, estava muito mais confusa, a gente não tinha internet, não tinha nada disso que a gente tem hoje, e a gente saiu. Eu continuo acreditando que nós todos, sociedade brasileira, temos condição de fazer o melhor, que a gente pode encontrar os caminhos, apesar dos políticos, apesar de tudo isso que está meio complicado aí. Uma hora a gente acerta. Dá-lhe uma machadada, aproveitando aqui o machado, e essas machadadas que a gente vai dando aqui assim, até para alertar o telespectador. Se a gente consegue, né? Porque eu acho que a índole do povo brasileiro é muito boa, muito boa. Ele persevera, ele é um povo trabalhador. O nosso problema maior é cultural. Nós temos um problema cultural muito sério, porque o ensino está meio que abandonado faz muito tempo e nós não estamos dando a dedicação necessária. Nós precisávamos ter um incremento forte no sistema educacional, porque aí nós vamos estar resgatando a cidadania e a própria nação. Obrigado, Amadeu. Opa! Prazer muito grande recebê-lo aqui. Sempre. Olha, o Amadeu fala a respeito de educação, queria lembrar, sempre que eu posso, eu falo a respeito disso. Só a educação pode nos redimir, só a educação pode redimir esse país. E eu deixo aqui uma frase de um poeta que eu amo,
Carlos Drummond de Andrade disse o seguinte: há muitas razões para duvidar e uma só para crer. Boa noite, bom sono, bons sonhos, fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui para mais um Tempo Real às 7h30 e de manhã você começa o dia muito bem com Adilson Norato. Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo Beatles hoje direto, hein? Ô, beleza! Com Beatles songs no peito.